Da forma extraordinária, né? Bom, a gente tem aí, no caso, a infestação, que é o ambiente, aqui, ó. que é onde você fala aí, poxa, eu chego em casa, tá uma coisa pesada. Bom, gente, não quer dizer que às vezes você chegou em casa e tá se sentindo mal, que é o demônio. Mas eu tô dizendo, né, que Não, eu tô pode entendendo acontecer. bem, fica tranquilo. Mas é aquela Me sinto casa pesado. aquela casa que tem sempre briga. Isso, eu entro e já quero sair. Ou então, eu nem chego em casa e diz assim, poxa, eu queria ficar no trabalho. Não queria nem entrar. Aí esse nível é perigoso. Não quero nem chegar lá. Eu outro dia ouvi uma pessoa falar pra mim assim, a gente morava num apartamento, antes dela casar. Ela era o pai dela, a mãe, ela e o irmão. A gente morou num apartamento em tal local. Ela falou que engraçado, toda vez que a gente chegava lá, a minha família primeiro brigava muito, os 4, e sentia uma coisa ruim. Às vezes eu chegava na janela, eu olhava, me dava vontade de me jogar, e eu nunca tive coisas suicidas nem nada disso. Quando a gente mudou de lá, teve uma paz na nossa família absurda. E uma vez conversei isso com meu irmão, depois de anos, ele falou assim, você sabe que eu também olhava pela janela, tinha vontade de me matar? E eles não têm nenhum caso de suicídio na família, não tem nenhum problema disso. Ela falou, era um pandemônio entrar naquele apartamento. Atendi vários casos de pessoas que pensavam em se matar. Claro, e um acompanhamento junto com o psiquiatra, o psicólogo, eu sempre atuo assim. Não é uma coisa da minha cabeça, tem um grupo, né, que tem que ajudar, que tem que discernir. Você não é o dono da verdade, não é porque eu tô de batina que eu sou o dono da verdade, pelo contrário. A gente tem que ter o apoio desses psiquiatras e tudo mais católicos que olhem e falam assim, olha, padre, isso aqui, inclusive alguns já mandaram falar, isso aqui não é da minha alçada, padre, pode entrar porque é caso mais sério. Passou da alçada. Então, aí temos a infestação. É o local. Local, objeto, Sim. né? Ou então, no caso, os animais, como a gente falou dos porcos, né? Mas cachorro, gato, passarinho, tudo que você tiver em casa, pode acontecer, pode acontecer. Tá? Coisa, como eu falei, é raro, porque é extraordinário, é algo raro, mas é possível. No animal. Isso tudo, no fundo, com um intuito: afetar os seus moradores. Porque você vê um animal sofrendo, então você vê, né, aquela presença ruim dentro de casa, é o tal do cheiro forte que não se explica. Os exorcistas, alguns até descrevem, como Forté e tantos outros, como um barulho de corrente passando pelo chão, e aquilo vai trazendo um pavor, um pânico, uma irritação. Aí começa a briga entre o casal. Você vê, na verdade, que o demônio, por ser muito mais inteligente do que, né, eu, você, nós três juntos, Sim. Ele vai saber chegar até ali o teu casamento para derrubar, ou coisa do tipo. Então ele vai pelas beiradas. E às vezes pela própria infestação. Então não é a pessoa, infestação, objeto, animais ou o próprio ambiente, tá? E como a pessoa livra a casa dela dessa infestação? Bom, a primeira coisa, sem dúvida alguma, é chamar um padre, né? Ter um bom discernimento com o seu padre e ele poder, claro, abençoar o local, de modo muito específico, acompanhar para ver se também, na verdade, o que aconteceu naquela casa anterior, se aquela casa foi consagrada ao demônio antes, se teve algum rito ali anterior. Já peguei casas, por exemplo, em que tinham coisas embaixo do chão, ou então, por exemplo, a pessoa que vai comprar, uma dica, isso aqui é importante, vai comprar a casa, um apartamento, adorou aquela casa, aquele apartamento, mas tinha um quartinho lá fechado, e aí o dono falou, não, mas isso aqui não pode mexer agora, mas no dia você vai ver, tá tudo certinho e tal, a pessoa vai lá e compra. Então, aquele quartinho, as pessoas faziam diversas consagrações. Era um altar para outras coisas. Exatamente, respingos de velas pelo chão e tudo mais, você sabia que ali tinha alguma coisa. Então, muito cuidado. Mas e quando você benze uma casa, por exemplo, chama um padre? Todo padre, em tese, é capaz de libertar aquela casa. Sim. Né? Mas, pela minha experiência de 10 anos lá com Frei Inocêncio e algo mais, eu já vi alguns casos... Só explicar para quem está vendo também que Frei Inocêncio era um exorcista no Rio de Janeiro. Isso, ele não está mais vivo, mas foi um grande exorcista no Rio de Janeiro. Eu já vi, assim, casas que se recontaminam ou que não foram, digamos, entre aspas, libertas direito. Isso pode ocorrer? Veja, é muito difícil a gente jogar nesse campo espiritual, Bertaldo, como uma matemática. 2 mais 2 são 4. Né? As coisas possíveis, possível porque o demônio, como diz na própria Sagrada Escritura, ele pode voltar, e voltar mais forte. Né? Então, você limpa a casa, e às vezes aquela pessoa que mora ali
né, procurou o que não devia, ou começou uma briga. E quando começou há tudo mais. interferência de outras pessoas que não moram ali, por exemplo, uma casa que muitas pessoas entram, ou que muitas pessoas trabalham, não é? Ou seja, você tem a família que mora, mas às vezes você tem 1, 2, 3 funcionários que vão e que vêm e que pode ocorrer. Pode ocorrer. Bom, a primeira coisa é o seguinte, é você saber quem você está contratando, quem você está colocando dentro da sua casa, quem você está chamando para sua casa. Isso é importantíssimo as pessoas saberem. As pessoas hoje recebem qualquer pessoa em suas casas e deixam falar dos problemas de forma assim, né, como se fosse ali um confessionário, e depois saem, vão embora, despejam tudo na sua casa. Quantas pessoas certamente vão se identificar agora ouvindo, né, esse momento? Muitas pessoas. Então não pode, você tem que ter cuidado quem você está contratando, quem vai trabalhar com você, quem vai cuidar dos seus filhos, quem vai estar lá, né, na sua casa, no dia a dia. Exatamente, assim, é difícil você não se expor completamente. Eu sei que é difícil, porque as pessoas podem te enganar, mas o certo seria esse. Se você está atento, a máscara cai. Cai, e é por isso que tem que estar muito atento, quem você coloca na sua casa.